tarde. Gente, a gente teve uma triste notícia hoje, na verdade, com o nosso péssimo desempenho em campo no nosso jogo hoje contra a Bélgica, né? E aí, enfim, foi triste. Fomos desclassificados mais uma vez, né? E eu vim aqui para falar hoje com vocês sobre como o relacionamento de Bruna Marquezine com o Neymar prejudicou o desempenho do nosso amigo em campo. Mentira! Não é verdade? A gente tá aqui para falar sobre direito do trabalho mais uma vez. Galera, é o seguinte, veja. A Copa e esses jogos de futebol, eles têm um impacto muito grande, né, na vida social das pessoas. Tanto é que várias empresas, durante os Jogos do Brasil, acabaram dispensando os trabalhadores para que eles pudessem curtir esse momento, até porque muita gente encara como um momento patriótico, na verdade, como o nosso país está sendo representado nos esportes lá fora. E aí, o que acontece? Isso acabou chamando minha atenção para o fato de que a gente não sabe quase nada sobre contrato de trabalho de atleta, de jogador de futebol. E aí, por conta disso, tá, eu resolvi gravar esse vídeo. Inclusive, esse assunto eu vou dividir em 2 vídeos, tá? Pra gente ver se a gente consegue fazer vídeos curtos aqui pro canal. E aí, o que acontece? No próximo vídeo, eu vou falar sobre o tempo de um contrato de trabalho de um jogador de futebol, como é que funciona a questão do empréstimo de um clube para o outro, do jogador, sobre a transferência, que pode ser temporária ou definitiva, tá? Vou fazer um paralelo com contratos de trabalho normais, tá certo? O que acontece? Por exemplo, quanto tempo dura um contrato de trabalho por prazo determinado de um jogador de futebol e quanto tempo dura um contrato de trabalho por prazo determinado de um trabalhador normal, certo? E aí, enfim, qual a diferença na transferência de um jogador de futebol, de uma empresa para outra, de um clube para o outro, de um empregador para o outro e de um trabalhador normal regido pela CLT, tá? Então fica ligadão, tá certo? Aperta aqui no sininho, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, tá? E você vai ser notificado no próximo vídeo, tá bom? Gente, é o seguinte, pra variar, volta e meia eu vou olhar pra fora do ponto da câmera e vocês já estão acostumados com o meu jeito meio nonsense de gravar. Gente, o que acontece? Um clube de futebol, ele pode contratar um atleta a partir de 14 anos de idade, tá? Mas nessa idade, esse atleta, ele não pode ser considerado empregado do clube. Ele, na verdade, vai ser considerado um aprendiz, ou seja, um atleta em formação. E ele pode ser mantido nessa situação dos 14 até os 20 anos de idade, tá certo? Como atleta não profissional, como atleta em formação, tá? E aí, isso está na Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 98. O artigo vocês vão poder ler, tá? Aqui nesse vídeo. E também vai estar na descrição abaixo do vídeo. O que é que acontece, meus amigos? Essas crianças, elas acabam ficando desprotegidas completamente porque elas passam a ser exploradas pelo clube e não possuem uma relação de emprego. E aí muita gente podia dizer assim, não, mas é porque ele não pode ser considerado atleta empregado pela pouca idade dele, pelo fato dele estar se desenvolvendo. Só que, gente, presta atenção, tá? A CLT, ela permite que qualquer empresa contrate um menor de 14 até a idade máxima de 24 anos que está se desenvolvendo em uma certa profissão, ou seja, na condição de aprendiz. E esse jovem também vai receber uma bolsa, assim como o atleta de formação. Entendeu? Qual é a grande diferença? Essa criança, que pra mim começa como criança, porque é um garoto, um adolescente de 14 anos, enfim, ele ainda é menor de idade, ele vai gozar da proteção da CLT, entendeu? Então, assim, ele também tem um contrato de trabalho com várias restrições, tá? Que estão previstas no artigo 428 da CLT, certo? E não pode se submeter a uma jornada normal de outro empregado. Então, qual é a justificativa para um atleta em formação de 14 a 20 anos de idade, praticamente a mesma idade que um aprendiz em formação regido pela CLT, que também está se desenvolvendo em um ofício, também recebe uma bolsa da empresa, certo? Não gozar das proteções da CLT, ao passo que o menor aprendiz, regido pela CLT, goza dessa proteção. Então, assim, é totalmente injustificável
essa diferença. E sabe o que é pior? Vou dizer pra vocês agora. É porque é o seguinte. A CLT, certo? Preste atenção nos artigos que estão descritos aqui, tá? No vídeo. A CLT, ela diz o seguinte, que ninguém pode ser contratado na condição de empregado, certo? Salvo na condição de menor aprendiz com menos de 16 anos de idade. Ou seja, o que a CLT quer dizer com isso? Que a partir de 16 anos de idade, você já pode ser contratado por uma empresa para atuar como profissional, entendeu? Cumprindo uma jornada horária uma jornada de trabalho normal como qualquer outro empregado. Tem algumas restrições, com relação ao horário noturno, mas a partir de 16 anos de idade, a CLT garante, tá, a esse adolescente a proteção de um contrato de trabalho regido pela CLT. E aí, galera, o que acontece? A Lei Pelé teve a brilhante ideia de dizer assim, queridão, você só pode ser profissional a partir de 16 anos de idade completo, tá? Até 16 anos de idade você não pode ser considerado profissional. Mas, vírgula, nós temos um grande mas aqui, certo? Você não vai ser contratado na condição de jogador empregado. Você vai sim ser um atleta profissional, mas você vai ser contratado como autônomo, ou seja, um contrato de natureza civil, certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. A Lei Pelé, certo? 9.615 de 98, ela diz assim, o atleta pode ser considerado profissa, a partir de 16 anos de idade, tá certo? Mas ele não vai ser considerado empregado do clube. Vai ser contratado como autônomo. Vocês estão entendendo? A partir de 16 anos de idade. Entendeu? Aí vamos para a CLT, fazer um paralelo aqui na CLT. A CLT diz assim, você, jovem, adolescente, cheio de vigor, cheio de saúde, pode sim me vender sua força de trabalho na condição de empregado a partir de 16 anos de idade. Aí eu pergunto pra você, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado sentado, qual é a justificativa para esse tratamento completamente diferenciado? Aí você pode dizer assim, mas Tatá, é porque ele é atleta, é um contrato desportivo, é um contrato de trabalho especial, sob condições específicas. Mas não é, meu amor, porque eu vou te dizer, tá? A Lei Pelé, ela ainda diz assim, que esse contrato de trabalho, ele possui sim um vínculo empregatício. O contrato desportivo do atleta, ele é acessório, certo? Ao contrato de trabalho empregatício, ao vínculo empregatício, entendeu? Então, assim, a Lei Pelé reconhece sim que o contrato celebrado entre o clube e o atleta, ele possui um vínculo empregatício, uma natureza empregatícia, entendeu? Então não tem justificativa para esses garotos, esses menores de 16 anos de idade, fecharem contrato com o clube, serem considerados jogadores profissionais, mas não gozarem da proteção da CLT, entendeu? E aí eu presumo, não tenho certeza, mas isso aí é uma interpretação minha, que talvez o menor, né, o adolescente que está com 16 anos de idade, ele não possa fechar esse contrato na condição de empregado, porque a própria Lei Pelé prevê que o atleta em formação e que não possui vínculo empregatício pode ser contratado nessa modalidade de 14 a 20 anos. E como o primeiro contrato de trabalho nunca pode ser superior a 5 anos, se você parar para pensar, o que acontece? O atleta ele vai ser contratado como profissional com 16 anos de idade, certo? O contrato não pode ser superior a 5 anos. Então vamos lá, 16, 17, 18, 19, 20, não é verdade? Então, até os 20 anos, a lei prevê que ele não pode ter vínculo empregatício, entendeu? Não sei se vocês estão alcançando, vamos voltar. O atleta pode ser considerado na condição de aprendiz e não profissional dos 14 aos 20 anos, tá? E aí ele vai receber uma bolsa para isso. Não tem natureza empregatícia isso aí, dos 16 aos 20. Só aos 20. Chegou nos 20, fez 21, já pode virar empregado, entendeu? Porque a limitação da Lei Pelé é só dos 14 aos 20, tá? Mas a lei diz assim, a partir dos 16 anos de idade você pode sim se tornar profissional.
E o contrato de trabalho do atleta profissional, ele não pode ser superior a 5 anos, entendeu? Então eu acho que eles meio que quiseram, que o legislador meio que quis garantir o seguinte: até 20 ele pode ser contratado sem ostentar a condição de empregado, já que dos 14 aos 20 ele é considerado atleta em formação, entendeu? Mas isso é totalmente incompatível com o artigo que diz que a partir dos 16 ele pode ser contratado como profissional. Se ele aos 16 pode ser contratado como profissional, ele deveria sim ser contratado como empregado, entendeu? Até porque a CLT diz lá que a partir de 16 anos de idade, o trabalhador pode ser contratado na condição de empregado, entendeu? Não é na condição de aprendiz. Veja, ele pode de 14 a 24 trabalhar como aprendiz, tá? Mas ele também pode, a partir dos 16, já ser contratado como empregado normal. Então, assim, qual é a justificativa? Qual é a justificativa para um trabalhador normal, certo? A partir de 16 anos de idade, poder ostentar um vínculo empregatício normal, regido pela CLT, e um jogador de futebol não, a partir dos 16. O jogador de futebol, ele pode sim ser profissional, mas ele não pode fechar um contrato com vínculo empregatício. E aí você poderia dizer, não, porque o atleta é diferente, né? E aí, como é que se diz? Ele nunca vai ter reconhecido um vínculo empregatício, mas não é assim. A própria lei reconhece que o contrato desportivo é acessório ao vínculo empregatício, entendeu? Só que ultrapassado esse limite temporal do atleta, entendeu? Tanto é que quando você vai para discutir reconhecimento de vínculo empregatício, você vai para a Justiça do Trabalho, entendeu? Então, gente, assim, infelizmente, né, existe esse tratamento arbitrário e diferenciado, entendeu? Eu não consigo ver uma justificativa, mas hoje você entendeu mais sobre como é que funciona o contrato de trabalho de um atleta, tá? Então, lembra, atleta, 14 a 20 anos é atleta de formação, pode fechar contrato com o clube, esse contrato não tem natureza empregatícia, tá? Vínculo empregatício, e ele recebe uma bolsa. É um atleta em formação, ele está trabalhando para o clube para aprender um ofício, tá? A CLT, o que a CLT permite? A CLT, fazendo um paralelo, vai dizer o seguinte: uma pessoa pode ser contratada como menor aprendiz para aprender um ofício, também recebendo uma bolsa dos 14 aos 24. A diferença? O atleta não vai ter vínculo empregatício dos 14 aos 20. O aprendiz, regido pela CLT, vai, entendeu? Vamos voltar. O atleta, a partir dos 16 anos, pode sim ser profissional, mas também não vai ter vínculo empregatício esse contrato celebrado aos 16 anos de idade. Ele é considerado autônomo. Ao passo que o menor que possui 16 anos de idade pode sim, regido pela CLT, ser contratado como empregado. É absurda essa diferença, tá? Extremamente prejudicial, porque nem todos vão se destacar, nem todos vão brilhar, entendeu? E aí a gente pode estar falando às vezes de um adolescente que vai ficar preso no clube até 20 anos de idade, sem ter um FGTSzinho depositado, entendeu? Ao passo que a gente vai ter adolescente de 16 a 20 anos de idade, preso a uma empresa, mas tendo reconhecido seu vínculo empregatício. Gente, infelizmente, né, coisas que o legislador traz pra gente que são no sense, na verdade, sem sense nenhum. Mas eu queria trazer aqui hoje pra vocês esse vídeo para explicar essas diferenças, entendeu? Fazendo um paralelo entre um contrato e outro, explicando pra vocês o que a lei diz, tá? Tentei deveras memorizar os artigos, mas é muita coisa na minha cabeça anda muito ruim. Muito prazo, muita petição pra fazer. Menino, meu cabelo tá tenso aqui o negócio, né? E aí eu não consigo memorizar os artigos. Mas todos os artigos todos os direitos, as abordagens que eu fiz, se referem aos artigos que estão aqui colocados no vídeo, tá? E vão estar com o seu texto na íntegra na descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Vamos ver se a gente assiste o próximo vídeo, que vai ser bem interessante, tá? Falando realmente sobre as condições do contrato, entendeu? É interessante, não custa nada. Uma informação como essa, você nunca sabe se você vai poder dar pra alguém por aí, entendeu? E aí outra coisa, até interessante também, um advogado trabalhista ter uma noção disso, quando a gente tá falando de clubes menores,
né? De cidades pequenas, clubes regionais, entendeu? E que pode fazer uma grande diferença. Ó, eu tive um caso em que eu atuei previdenciário, na realidade, de uma revisão de pensão por morte, que a gente só conseguiu porque a minha constituinte, ela tinha entrado anteriormente com uma ação trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, tá? Entre o jogador e um clube de futebol regional aqui na Paraíba. Ele trabalhou um tempo como jogador de futebol de forma profissional para esse clube. E aí, como eu reconheceu lá o vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, sim, porque acontece muito do clube não querer reconhecer o vínculo empregatício, entendeu? Posteriormente, a gente conseguiu a revisão da pensão por morte dela, tá bom? Então, direito tá uma coisa que tá muito sempre conectada à outra. Valeu, gente, é isso aí, tá? Assista o próximo vídeo. Assista os últimos vídeos também, os cards vão estar sempre aqui nas laterais, tá? Se inscreve no canal, dá joinha e vamos continuar divulgando informação, tá bom, gente? Tchau, tchau!